Agora sobre atos administrativos. Primeiro elucidando aqui o que é ato e o que é fato, né? Ato é o acontecimento imputável ao homem, que ocorre por ação humana. Então, um ato é o resultado da ação humana. Por exemplo, assinar um contrato, destruir algo por querer, né? E fato seria o acontecimento decorrente de eventos naturais que independem do homem ou dependem dele apenas indiretamente. Por exemplo, morte por causa natural, um rompimento de um fio por uma queda de árvore. Em direito administrativo, alguns fatos produzirão efeitos jurídicos, como a morte de um servidor da ativa que gera vacância do cargo, né? Então, essa morte do servidor ele é um fato, não é um ato, né? Não é um desejo da administração, mas ele gera um resultado, um efeito administrativo que é a vacância do cargo. Então, aqui eu tenho como atos da administração os atos administrativos, que são a manifestação de vontade da administração. Atos da administração regidos pelo direito privado, por exemplo, os contratos que a administração faz. Os atos materiais, que são a própria execução, que seriam mais ligados aos fatos. Os atos políticos ou de governo, que são baseados no regime jurídico constitucional. Então, aquilo que está escrito na Constituição que o governo deve fazer. E o fato administrativo é a implantação, execução do ato administrativo, né? Esses atos materiais. Ou seja, a materialização do ato administrativo. Por exemplo, o ato manifesta a vontade da administração pública de demolir um edifício e o fato é a própria demolição do edifício. Ou seja, a consequência do ato é o fato administrativo. O silêncio administrativo é um fato administrativo também e pode gerar efeitos jurídicos, mas nunca vai ser um ato administrativo. O silêncio administrativo, né? Porque o ato tem que ser lá escrito ou tem todas as formalidades e tal, e o silêncio não se encaixa nesse quadro. Então aqui um quadro diferenciando o ato do fato, né? O ato administrativo ele objetiva a produção de efeitos jurídicos, enquanto o fato não tem como nenhum objetivo a produção de qualquer efeito jurídico, pode resultar em efeito jurídico, mas não é o objetivo dele. Na verdade não tem objetivo nenhum. É uma manifestação da vontade, o ato. O fato é uma mera execução, né? Ou seja, é o ato material. O ato ele pode ser revogado e anulado. O fato ele não pode ser nem revogado nem anulado. O ato pode ser vinculado ou discricionário. E no fato não há que se falar de fato administrativo discricionário ou vinculado. Isso também não existe. O ato ele tem presunção de legitimidade, é um atributo dele, né? E no fato aqui também não há que se falar em presunção de legitimidade. Agora alguns diferentes conceitos aqui de ato administrativo, né? Nem todo ato praticado pela administração é um ato administrativo, né? Nem todos. Aqui sobre o conceito de Eli Lopes Meireles, o ato administrativo é uma manifestação unilateral de vontade da administração pública que, agindo nessa qualidade, tenha por fim imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir e declarar direitos ou impor obrigações aos administrados ou a si próprio. Então, é uma manifestação unilateral de vontade, né, que fala sobre direitos e obrigações dos administrados ou de si próprio. Aqui no conceito de Maria Silvia de Pietro, o ato administrativo é toda a declaração do Estado, ou de quem os represente, né, ou do Estado, ou de quem os represente, que produz efeitos jurídicos imediatos, com observância, né, eles observam a lei, produz efeito jurídico imediato, sobre o regime jurídico de direito público, né, não sobre direito privado.
Alguns atos da administração não produzem efeito, como os atos materiais, por exemplo, né, a demolição de uma casa, e os enunciativos, certidão, atestado, parecer. Além disso, leis e atos normativos da administração pública não são atos administrativos, pois não são imediatos, precisando ser posteriormente aplicados ao caso concreto. Então, lei não é, né, e ato normativo também não é. Atos políticos, por exemplo, a concessão de asilo, também não são atos administrativos, pois o judiciário não entra no mérito desses atos. Não existe um controle de sua legalidade, exceto no que se refere à sua competência. Atos de direito privado, como a assinatura de um contrato, né? A assinatura de um contrato é de qual direito? Direito privado. Eles também não são atos administrativos, são atos negociais. Aqui a vinculação e a discricionariedade, né? O ato vinculado. A lei obriga ou proíbe o administrador público a praticar aquele ato. Em caso de ocorrer determinada situação hipoteticamente prevista. Então, ocorreu a situação, o agente público, né, ou o órgão, é obrigado ou proibido de agir. Mas nenhum ato é totalmente vinculado. Assim como nenhum ato é totalmente discricionário também. No ato discricionário, então, existe uma certa liberdade de decisão do administrador para praticar o ato, dentro dos limites da lei, né, baseado em 2 critérios. Quais são os critérios que ele usa para tomar uma decisão, né, do ato discricionário? Ele usa a conveniência, quer saber se aquele ato é útil, bom para o interesse público, se é conveniente, e a oportunidade, se é oportuno fazer ele agora, né, o momento de praticar o ato. Discricionariedade versus arbitrariedade, né? Agir com arbitrariedade é desrespeitar a lei, e o ato poderá ser questionado judicialmente. Então, discricionariedade, ele está dentro da lei, mas pode ter uma certa liberdade dentro da lei. Já em relação à arbitrariedade, é fora da lei. Controle judicial dos atos. O controle dos atos vinculados pelo judiciário é amplo, pois não há possibilidade de juízo de valor pelo administrador. Então, o controle vinculado, como ele tem que seguir a lei, nesse caso o controle judiciário é amplo. Já os atos discricionários sempre possuem alguns aspectos vinculados, como a competência. Normalmente a competência, a forma e finalidade, que são vinculados, sendo esses aspectos passíveis de controle pelo judiciário. Então, mesmo sendo um ato discricionário, como ele tem aspectos vinculados, né, ele pode sofrer o controle judiciário. O mérito do ato discricionário é que não pode ser apreciado pelo judiciário. Então, isso aqui, né, o mérito, ele não pode ser apreciado pelo judiciário, apenas pelo administrador, que aprecia a conveniência e a oportunidade do ato, podendo revogar ele ou não. Aqui são os atributos, as qualidades, né, do ato administrativo. São, então, qualidades que permitem diferenciar os atos administrativos dos outros atos jurídicos. Tem 2 que estão presentes em todos os atos administrativos e 2 que estão presentes só em alguns, né? Então, quais são eles? Estão presentes em todos aqui a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos. Então, os atos administrativos presumem-se legais até que se demonstre o contrário. Então, até que se demonstre o contrário, eles são legais, estão de acordo com a lei. Ou seja, até que o judiciário declare que o ato é ilegal. Já a presunção de veracidade diz respeito aos fatos alegados pela administração para motivar o ato, que se presumem verdadeiros. Então, qualquer fato que a princípio a administração use para motivar o ato,
eles se presumem verdadeiros. Então, o que é essa qualidade? Essa qualidade é a presunção de veracidade do ato administrativo, devendo o interessado provar o contrário, se for o caso, ou seja, a inversão do ônus da prova. Normalmente, quem tem que provar que está errado, quem tem que provar alguma coisa é quem está acusando, né? Aqui no caso, a administração acusa, e quem tem que provar o contrário é o acusado. Ambas as presunções elas são relativas, não são absolutas. Ou seja, cabe prova em contrário, que eles chamam de iuris tantum, diferente da presunção absoluta, que é chamada de iuris et iuri, et de iuri. Essas presunções são importantes para que o ato tenha eficácia, ou seriam suspensas de forma muito fácil. Então é para ter eficácia, né? Para ter agilidade na ação da administração pública. O judiciário só poderá apreciar a legitimidade do ato quando provocado. Ou seja, de ofício, né, não pode. E a tipicidade também é uma atribuição de todos os atos administrativos. E o ato administrativo, então, ele deve corresponder a figuras, espécies, previamente definidas em lei. Então, todo ato administrativo deve ser uma figura, uma espécie, um tipo, né, previsto em lei. Por isso a tipicidade. Senão não pode, senão é ilegal. Assim, para cada ato, para cada caso, há a previsão de um certo tipo de ato em espécie. Na lei, né? Uma previsão legal. Por exemplo, usa-se o alvará para concessão de licença, o decreto ou o regulamento para expedição de normas e assim vai. Ele impede a prática de atos inanimados, né? Protege os administrados de uma atuação arbitrária da administração pública. E aqui atributos que só estão presentes em alguns atos administrativos, né? O primeiro deles é a imperatividade e exigibilidade, né? Na imperatividade, o atributo decorrente, na imperatividade, que é um atributo decorrente do poder extroverso, seja de um poder muito grande, né? Os atos administrativos se impõem, então eles são impostos a terceiros, independentemente de sua concordância, ou da aquiescência deles, né? Então ele é posto goela abaixo. Alguns atos não o fazem, como os atos que concedem direitos, por exemplo, a licença para construir, ou os atos que são meramente informativos, né? Não é informativo o nome, se chama, estava escrito aqui em cima em algum outro lugar. Que, por exemplo, são os certificados, agora esqueci os nomes. A exigibilidade é o atributo pelo qual o cumprimento dos atos administrativos pode ser exigido sob ameaça de sanção, ou seja, uma penalidade, sendo uma coerção por meio indireto da administração pública. Ou seja, eu chego para ela, tem que fazer. Se tu não fizer, tu vai ganhar uma multa. E não pela força, né? Não é feito pela força, como na auto-executoriedade. Aqui a exigibilidade seria mais um meio para a administração pública exigir, né, que o administrado obedeça aquele ato administrativo. Já a auto-executoriedade, que também é atributo só de alguns atos administrativos, o que ela é? Né? Os atos administrativos podem ser executados direta e materialmente pela administração pública, independentemente de recurso do judiciário. Então, por que ele é auto-executável? Porque ele independe de recurso do judiciário. Né? Então, ele é uma coerção por meio direto e material. Ou seja, a administração pública pode ser usada de força para obrigar o particular a cumprir suas determinações. Por exemplo, um veículo estacionado em local proibido pode ser multado, que seria da parte de exigibilidade, e pode ser guinchado, que diz respeito à auto-executoriedade. Também auto-executoriedade que o fechamento de um estabelecimento por barulho acima do permitido, né? O uso da força aqui, o fechamento do estabelecimento, a apreensão de produto ilegal. Essa auto-executoriedade deve estar prevista em lei. Ela é de dois tipos, né? Auto-executoriedade, ou ela está prevista em lei,
ou ela se trata de uma medida urgente que possa prejudicar o interesse público, né? Por exemplo, uma casa que está prestes a desabar, então a administração pública tem liberdade para ir lá e demolir aquela casa, né? Independe de recurso ao judiciário.